Seja muito bem-vindo, eu sou o João Gabriel e você está no canal de JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Agora daremos início à nossa quarta aula dentro dessa playlist da dinâmica, onde a gente vai falar aqui de forças em trajetórias curvilíneas. Para quem está familiarizado com o tema, a gente vai falar aqui sobre força centrípeta. Então, se você perdeu as últimas aulas, clica no card aqui em cima que eu vou deixar a playlist para que você consiga acompanhar toda essa sequência de aulas dentro da dinâmica. E, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Então, olho na tela, acompanha comigo. Forças em trajetórias curvilíneas. Cara, qual é a ideia? Eu primeiro quero te trazer a ideia que a gente já tinha lá dentro da cinemática, tá? Então, vamos supor que a gente tinha um corpo, e esse corpo ele está fazendo um movimento, por exemplo, circular, o que significa que ele possui uma velocidade sempre tangente à trajetória. De modo que esse corpo, a gente pode supor que ele possui uma velocidade de, sei lá, vamos supor aí 80 quilômetros por hora. Tá? Então, inicialmente, esse cara tem 80 quilômetros por hora. E conforme ele vai se deslocando, vamos supor que essa velocidade ela vai variando e chega a 100 quilômetros por hora. Tá aqui, chegou a 100 quilômetros por hora. Bom, então, primeiro ponto. Se o valor dessa velocidade está variando, a gente já viu que esse corpo necessariamente precisa ter uma aceleração. Uma aceleração, para fazer o corpo ganhar velocidade, ela tem que apontar na mesma direção e sentido da velocidade. Ou seja, para que esse corpo aumente o valor da velocidade, eu preciso ter uma aceleração, aqui ó, na mesma direção e sentido. Repara que essa aceleração, como aponta na mesma direção da velocidade, e a velocidade é sempre tangente à trajetória, a gente vai dizer que essa é uma aceleração tangencial. Então, uma aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial, uma vez que aponta na mesma direção da velocidade, seja no mesmo sentido ou no sentido oposto, vai fazer com que o valor da velocidade ela se altere. Se apontar no mesmo sentido, aumentando o valor dessa velocidade, se apontar no sentido oposto, reduzindo o valor dessa velocidade. Já sabíamos disso. Então, algo que eu quero te lembrar. Essa aceleração tangencial, o que, que ela faz? Ela altera o módulo do vetor velocidade. Então, ela altera o módulo da velocidade, tá? O módulo do vetor velocidade. Que aceleração é essa? É aquela que a gente já estava acostumado, cara. Aquela lá do Move. Então, vou botar aqui, ó, aquela do Move. Então, essa aceleração é aquela mesma aceleração do Move. Então, aponta, né, tangente ao movimento. Neste caso, como está fazendo o valor da velocidade aumentar, ela aponta no mesmo sentido. Poderia apontar no sentido oposto, fazendo a velocidade diminuir, sem problemas. Tá bom, mas eu quero que você perceba que quando a gente fala de velocidade, e velocidade é uma grandeza vetorial, ela possui três características: módulo, direção e sentido. Essa aceleração que é tangente à trajetória faz com que a velocidade altere o módulo do seu valor, né? Altere seu módulo, altere seu valor. Mas neste caso aqui em específico, em que o corpo está fazendo uma trajetória curvilínea, repara que não só o módulo da velocidade é alterado, porque uma hora essa velocidade ela aponta numa direção, outra hora aponta em outra direção, o que significa que a direção do vetor velocidade também está sendo alterada. Então eu preciso aqui de alguém para modificar essa direção. E aqui será uma outra aceleração, uma aceleração
que não altera o valor da velocidade, o que significa que não aponta nem no mesmo sentido, nem no sentido oposto. Uma aceleração que vai ser perpendicular ao vetor velocidade. Perpendicular ao vetor velocidade tem uma direção que a gente chama de direção radial. O que é essa direção radial? Deixa eu botar aqui de outra cor, de laranja. É a direção que contém. Cadê? É a direção que contém o raio dessa trajetória. Então, a direção que contém o raio. Essa é a direção que faz 90 graus com o vetor velocidade. E se faz 90 graus com o vetor velocidade, não aponta na mesma direção que o vetor velocidade, por isso não altera seu módulo. Essa aceleração que tem a direção do raio apontará sempre para o centro dessa circunferência. A essa aceleração a gente dá o nome de aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta é a aceleração responsável por alterar a direção e o sentido do vetor velocidade. Eu vou botar aqui para você, ó. Aceleração centrípeta altera a direção do vetor velocidade. Então, a aceleração centrípeta altera a direção do vetor velocidade, fazendo assim com que um corpo ele faça uma curva, né? Se altera a direção, ele começa a fazer curva. Como é que a gente calcula essa aceleração centrípeta? Porque essa não é mais aquela do MOVE. Essa aceleração centrípeta ela tem fórmula. A aceleração centrípeta ela pode ser calculada como sendo a velocidade do corpo ao quadrado dividido pelo raio da trajetória que o corpo faz. Se ligou? Então, a aceleração centrípeta ela muda a direção do vetor velocidade, fazendo com que o corpo ele faça uma curva e pode ser calculado como sendo velocidade do corpo ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Qual é a direção dessa aceleração? É essa direção que a gente comentou que se chama direção radial. E uma vez que ela se chama centrípeta, ela vai apontar sempre para o centro. Então, o sentido para o centro dessa trajetória curvilínea. Agora, como é que a gente saía da cinemática e relacionava com a dinâmica? Lembrando, cinemática era o estudo do movimento, dinâmica é o estudo da força. Como é que a gente associa o movimento com a força? Isso daí é com base na aceleração, né? Afinal, a segunda lei de Newton fala pra gente que a força resultante sobre um corpo ela é igual à massa do corpo vezes a aceleração por este corpo obtida. E com isso, pensa comigo, se eu tenho então a aceleração, eu tenho que ter força resultante, na mesma direção e sentido. Se existe então um corpo aqui que possui uma aceleração tangencial, esse corpo vai ter também uma força resultante tangencial. Então esse corpo, ele possui uma força aqui, ó, tangencial. Por quê? Porque possui uma aceleração tangencial. Se é tangente ao movimento. Então aqui está a força tangencial. Mas agora, não existe só essa aceleração, né? Existe também a aceleração centrípeta, o que vai fazer com que o corpo ele tenha também uma força resultante na direção radial. E essa força resultante nesta direção que contém o raio na direção radial,
é o que a gente vai chamar de força centrípeta. Só deixa eu mudar essa cor aqui, botar laranjinha, que nem eu botei na outra. Formato aqui, ó. Aqui, aqui. Então, vamos ter uma força resultante na direção radial. Essa força resultante é o que a gente vai chamar de força centrípeta. E aí eu já até botei aqui para você. É a resultante das forças que atuam na direção radial. E aí como é que a gente calcula essa força centrípeta? Cara, uma vez que é uma força resultante, pela segunda lei de Newton tem que ser massa vezes aceleração. Então, se força resultante é massa vezes aceleração, essa tal dessa força centrípeta, ela vai ter que ser a massa vezes a aceleração centrípeta. Uma vez que o módulo da aceleração centrípeta é calculado como sendo v ao quadrado sobre r, então a força centrípeta fica sendo a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória que o corpo está fazendo. Perfeito? Então, ó, força centrípeta pode ser calculado como sendo mv ao quadrado sobre r. E qual é a direção dela? Mesma direção da aceleração. Mesmo sentido da aceleração. Então, direção radial sempre voltada para o centro. Na prática, o que você vai fazer? Vamos pegar aqui um exemplo que a gente já conhece? Vamos pegar algo aqui que a gente já sabe? Por exemplo, se liga só nisso daqui. Vamos supor que a gente tem um corpo, tá? Sobre esse corpo atuam duas forças. Uma força de 10 newtons, por exemplo, à direita, uma força de 8 newtons para a esquerda. Eu quero ver você me responder aí de casa. Quanto vale a força resultante sobre esse corpo? E eu não tenho dúvidas que você falou 2 newtons. Para onde? Para a direita. Por quê? Porque a maior força aponta para a direita. Então, uma vez que a força resultante sobre esse corpo, você calculou 2 newtons, porque tu fez o quê? A maior de 10 menos a menor de 8. E chegou no resultado de 2 newtons. Uma vez que uma força resultante gera uma aceleração, concorda que a gente tem que ter, então, uma aceleração para a direita também? Beleza. Isso tudo você já sabe. Qual vai ser a diferença quando a gente entrar dentro desse contexto de uma trajetória curvilínea? A diferença vai ser o seguinte, ó. A diferença vai ser, você vai ter um corpo onde vão atuar algumas forças sobre ele. Por exemplo, uma força F1 e uma força F2. Presta atenção, se eu te digo que, diante dessas forças, é gerada uma aceleração para a direita, é porque a força resultante está para a direita. Então, quem tem que ser maior, F1 ou F2? Tem que ser F1, que aponta para a direita. E com isso, como é que fica a força resultante? O valor dessa força resultante tem que ser, então, a maior menos a menor. Cara, a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que anteriormente a gente fez com números. Então, quando você tiver um corpo executando um movimento circular, você já sabe que a aceleração desse corpo tem que apontar para o centro. Então, se ele possui uma força F1 para o centro, uma força F2 apontando para fora, quem que é a força resultante dentro desse movimento circular? É a força centrípeta. E como que ela vai ser calculada? Vai ser calculada como sendo F1 menos F2. Então, essa força centrípeta, uma vez que você calcula como sendo mv ao quadrado sobre r, basta substituir. mv ao quadrado sobre r fica sendo igual a F1 menos
F2. E é assim que você vai resolver toda e qualquer questão de força centrípeta. Você vai primeiro marcar as forças, depois você vai identificar aonde está o centro dessa trajetória. E aí você já sabe que a força resultante tem que apontar para esse centro. Aí quem vai ser a força resultante? Quem aponta para o centro menos quem aponta para fora. Vamos ver como é que vai ficar isso daí em exercícios, em questões? Vamos aproveitar que hoje o nosso conteúdo é pequenininho, a gente já faz questão aqui em cima. Olha na tela, questão de número 1, questão da SpaceX, que fala assim: uma plataforma circular plana está girando em um plano horizontal, em torno de um eixo fixo vertical que passa pelo ponto zero, ou ponto O, a 30 rotações por minuto, conforme representado no desenho abaixo. Sobre a plataforma giratória encontra-se uma pequena moeda. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a moeda e a plataforma é de 0,18, a máxima distância do centro da plataforma em metros que a moeda poderá ficar sem deslizar é. Então vamos lá, foca aqui comigo. Você tem um disco, uma moeda aqui em cima, e esse disco está girando, tá? Vamos supor que ele esteja girando, por exemplo, nesse sentido aqui, ó. Está girando assim, com uma frequência que a questão deu para a gente. A questão falou que são 30 rotações por minuto. Tá? Tem uma frequência de giro. Essa moeda que está em cima do disco, ela executa, então, um movimento circular em torno desse mesmo centro. E a distância que ela está desse centro é o raio que ela descreve dentro desse movimento circular. E é exatamente isso que a questão está te perguntando. Quanto que vale a máxima distância que ela poderá ficar? Uma vez que está perguntando a máxima distância que ela poderá ficar, uma vez que está perguntando a máxima distância que ela poderá ficar, o que a questão está te perguntando é o raio. Então pensa comigo. Você tem essa moeda e naturalmente ela tem uma força peso para baixo, né? E uma força normal para cima, perpendicular à superfície de contato. Conforme esse disco vai girando, essa moeda ela tem uma tendência de ser jogada para fora, assim como você dentro de um carro fazendo uma curva. Você tem a tendência de ser arremessado para fora. Contrário a essa tendência, aparece então uma força de atrito. Neste caso aqui, eu quero que você perceba que essa força de atrito é apontando justamente para o centro. E como essa moeda não vai deslizar, essa força de atrito é uma força de atrito estática. E como a gente quer o máximo, a máxima distância que essa moeda pode estar, é justamente quando ela está na iminência de entrar em deslizamento, que significa que essa força de atrito é uma força de atrito estática máxima. Com isso, a gente só tem uma força nessa direção que contém o raio, que é a própria força de atrito. Então a gente vai ficar com a força centrípeta, que é a resultante nessa direção radial, sendo a força de atrito estática máxima. Como que a gente calcula a força centrípeta? A força centrípeta é m v ao quadrado sobre r. Como que a gente calcula a força de atrito estática máxima? É o μ estático vezes a normal. Neste caso em específico, como a normal aponta para cima, o peso aponta para baixo, essas forças precisam se cancelar, então essa normal ela pode ser calculada como sendo mg. Com isso, massa de um lado, massa do outro, a gente joga fora, corta fora. E como é que a gente vai calcular essa velocidade? Porque a questão deu essa velocidade, mas a questão deu a frequência. E se a questão deu para a gente a frequência, a gente tem que lembrar da aula de movimento circular. Se você não acompanhou essa aula, eu vou deixar o card aqui em cima para você acompanhar. Então, essa velocidade ela pode ser escrita como sendo 2π RF. Como ela está ao quadrado, ficaremos com 2π RF ao quadrado, tudo isso sobre R. E isso vai ser igual
a mi vezes g. Bom, 2 ao quadrado fica 4. Π a questão pediu para utilizar como sendo 3. Então, π ao quadrado, a gente vai ficar com 9. Vezes o raio ao quadrado, vezes a frequência. Mas se liga só, porque essa frequência, a questão falou que era de 30 RPM. Se você tem, então, 30 rotações em 1 minuto, 30 rotações por minuto, a gente precisa passar isso aqui para o sistema internacional, para Hertz. E aí, como é que a gente fazia? Uma vez que rodar uma rotação por segundo me geravam 60 rotações por minuto, para passar de Hertz para RPM, multiplica por 60. O oposto, então, a gente divide. O que vai dar para a gente meio Hertz de frequência. Então, vou colocar aqui, no lugar da frequência, meio. Só que meio ao quadrado é 1 sobre 4. E isso tudo ainda está dividido por R. Isso aqui vai ser igual ao coeficiente. Coeficiente, a questão falou que é 0,18 multiplicado por 10. Repara que esse raio ao quadrado é raio vezes raio, né? Então, posso cortar um raio em cima com um raio embaixo. Assim como posso cortar esse 4 aqui com este 4 aqui. Ficaremos com R sendo igual 0,18 vezes 10 dá 1,8. Isso daqui sobre 9. Uma vez que 18 sobre 9 daria 2, 1,18 que é 10 vezes menos, vai dar 0,2 metros. E como a questão pediu em metro mesmo, chegamos ao nosso gabarito. Vamos ficar aqui com a letra A. Tudo bem? Percebeu que não existe nada novo aqui? O que a gente tem? A gente tem marcação de força, já sabíamos fazer. Ver para onde aponta a força resultante, e isso a gente também já fazia. A diferença é que agora a gente chama essa força resultante de força centrípeta. E com isso, a gente fica com a força de atrito sendo igual à força centrípeta, sem nenhum problema, nenhum mistério em relação a isso. Ok? Espero que ok. Vamos embora para a próxima questão, questão de número 2 que fala. No modelo atômico de Bohr, para o átomo de hidrogênio, o elétron tem uma órbita circular em torno de um próton. Então é um próton aqui no meio e um elétron circulando em torno desse próton. Está o elétron. Qual é a ordem de grandeza da velocidade orbital do elétron em metros por segundo, sabendo que aproximadamente a força de atração elétrica é de 10 elevado a menos 7 newtons. A massa do elétron é de 10 a menos 30 kg e o raio da órbita é de 0,5 vezes 10 a menos 10 metros. Então, olha o que a questão está dizendo. Uma vez que o elétron ele mantém uma órbita circular em torno desse próton, é porque eles se atraem mutuamente por conta de uma força elétrica. Essa força elétrica, uma vez que é uma força de atração entre eles, já que próton tem carga positiva e elétron tem carga negativa, eles se atraem. Essa força elétrica, já que é uma força de atração, repara que ela vai estar sempre apontando para o próton, que é o centro dessa trajetória. Então, essa força elétrica, ela passa a ser a força centrípeta. Se ligou? Então, essa força elétrica, ela passa a ser a força centrípeta. Beleza. Sabendo que força centrípeta vai ser essa força elétrica e que força centrípeta a gente calcula como sendo m v ao quadrado sobre o raio da trajetória, a gente fica com essa força elétrica. A questão deu para a gente, né? 10 elevado a menos 7. Aqui, muito cuidado para tu não se confundir com essas contas. Massa é de 10 a menos 30. Velocidade é o que a gente quer saber. O raio da órbita é de 0,5 vezes 10
elevado a menos 10. E isso daqui é igual a 10 a menos 7. Aqui, ó, v ao quadrado vai ficar igual 10 a menos 7, que já estava lá, vezes meio. Meio é 5 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 a menos 10. Tudo isso dividido pelaquela massa, né, de 10 elevado a menos 30. E aí, esse v ao quadrado, ele fica... Primeiro a gente reúne todas essas potências de 10. Então vai ficar em cima 10 a menos 7, 10 a menos 1, já tem menos 8. Com 10 a menos 10, menos 18. 10 a menos 30 embaixo, a gente vai ficar, então, com essa potência de 10 que fica no denominador, pode subir, mudando o sinal do expoente. Ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 18, que deu o que estava em cima. E aí esse 10 a menos 30 sobe como 10 a mais 30, ficando assim com v ao quadrado, sendo igual a 5 vezes 10 elevado a 12. O que vai dar para a gente essa velocidade sendo igual... Raiz de 5 vai dar quanto? Bom, eu sei que é mais do que 2, mas é menos do que 3. Então vai dar 2, alguma coisa. E raiz de 10 elevado a 12 é 10 elevado a 6 metros por segundo. Como é que a gente dá a resposta quando é ordem de grandeza? A gente vê assim, né? A gente coloca esse número como uma potência de 10, que é um número vezes 10 elevado a alguma coisa. Esse número, ele necessariamente tem que estar entre 1 e 10. Se esse número que multiplica a potência de 10 for menor que 3,16, que é o caso aqui, a gente mantém essa potência de 10, que é 10 elevado a sexta. Esse é o nosso gabarito, letra D. Agora, se esse número fosse maior que 3,16, a gente teria que aumentar um expoente na potência de 10. Então, 10 elevado a 6 viraria 10 elevado a 7. Se minha resposta final fosse 6 vezes 10 elevado a 6, como 6 é maior que 3,16, a gente ficaria com 3,7 de potência de 10. Show de bola? Então, beleza, cuidado com isso de ordem de grandeza. Não é nada demais, mas é para você dar seu resultado em uma potência de 10. E para a gente fechar aqui, questão de número 3 fala: o looping é uma das manobras acrobáticas aéreas mais conhecidas. Essa manobra, ou parte dela, forma um dos pilares básicos para a execução de centenas de outras figuras acrobáticas. Embora seja uma das mais difíceis de ser executadas corretamente, pois cada manobra deve ser executada conforme foi calculada teoricamente. Sobre o looping, ilustrado na figura acima, assinale a alternativa que apresenta corretamente a velocidade do avião para que no topo da curva o piloto não sofra ação de nenhuma força, seja do assento, seja do cinto de segurança. O que significa que a única força que o piloto vai sofrer é a força peso. E essa força peso sobre o piloto, no ponto mais alto, eu quero que você perceba, ela aponta exatamente para onde? Para o centro da trajetória. O que significa que o peso, sendo a única força atuante sobre o corpo, ela é a força resultante, que é a força centrípeta. Então, força-peso, a gente calcula como sendo massa vezes a gravidade. Força centrípeta, m, v ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Uma vez que m aparece dos dois lados, a gente corta fora, e então a gente fica com v ao quadrado sendo igual a r vezes g. Repara que R a questão deu. A questão deu uma figura, 1 quilômetro de raio. Então a gente vai ficar com V ao quadrado sendo igual a 1 quilômetro, são 1.000 metros. Vezes 10 da gravidade, a gente fica então com 10.000 do lado direito da igualdade. Se a gente precisa da velocidade, então basta a gente tirar a raiz, né?
tirando a raiz, 10.000 é 10 elevado a 4, o que vai dar 10 elevado a 2, que é 100. Mas, João, não tem opção 100. Porque aqui a gente, por enquanto, está calculando em metro por segundo, né? Então, para passar para quilômetro por hora, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa multiplicar por 3,6, achando assim 360 quilômetros por hora. E isso é o que diz a letra C de casa. Tudo bem? Então perceba, nada de muito novo, só que agora eu estou te apresentando uma resultante que aponta para o centro dessa trajetória. Sempre que um corpo fizer uma curva, necessariamente tem que ter uma força resultante que aponta para o centro. Quem vai ser essa força? Quem aponta para o centro, menos quem aponta para fora. Acabou. É isso. Toda questão de força centrípeta vai ser isso. Tudo bem? Pessoal, espero que estejam gostando aqui do conteúdo. Não esquece, por favor, de comentar aqui embaixo o que você está achando. Se ficou com alguma dúvida nas questões, pode me botar aqui que eu te respondo. Não esquece também de curtir, se inscrever no canal e ativar a notificação, ativar o sininho para receber todas as notificações, tudo bem? E a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau, tchau.